Ora, muito bom dia, o meu nome é Clara Grilo, eu sou pesquisadora da Universidade de Lisboa, mas tive 3 anos na Universidade Federal de Lavras a desenvolver estudos em ecologia de estradas no âmbito do programa de atração de jovens talentos que é promovido pelo CNPq. E um dos estudos que nós tivemos a desenvolver foi avaliar qual era o impacto dos atropelamentos nas populações e estimar o risco de extinção, nomeadamente nos mamíferos no Brasil. Ora, nós sabemos que no Brasil existem já muitos estudos de atropelamentos, quase já na ordem das 100 publicações, e com estimativas de atropelamentos, mas o número de atropelamentos por si só não dá muita informação sobre o impacto que podem ter nas populações. E passo aqui a dar um exemplo. Por exemplo, se num segmento de rodovia houver 100 atropelamentos numa população de 10.000, isso quer dizer que 10% da população foi atropelada, mas se noutro segmento nós tivermos 50 indivíduos, muito menos, mas se a população for de 100, a proporção da população pode ser de 50%, portanto o impacto na população é muito maior. Para o caso dos hotspots, nós podemos identificar hotspots, mas se forem de espécies abundantes, o impacto nas populações é relativamente reduzido e podemos estar a ignorar segmentos de estrada que não foram identificados como hotspots, mas que têm valores, registros de atropelamentos de espécies raras em que o impacto na população pode ser muito maior. Então, os objetivos deste trabalho foi identificar quais eram as espécies que são atropeladas e que apresentam então um risco de extinção por causa dos atropelamentos e identificar quais as espécies e qual a proporção da população atropelada que pode levar a um aumento do risco de extinção. Nós fizemos uma revisão da literatura, calculámos, vimos quais foram os parâmetros demográficos para as espécies com atropelamentos, portanto com observação de atropelamentos, o Estatuto IUCN, estimámos a taxa de atropelamento, estimámos a densidade populacional e depois selecionámos quais eram as espécies com o estatuto de conservação que tenham atropelamentos e as espécies com os atropelamentos mais elevados, o número de atropelamentos, o número de taxas de atropelamento mais elevados. E depois calculámos a proporção da população atropelada com base na densidade populacional e assumindo que a taxa de atropelamento é constante nas diferentes estradas da região. E depois desenvolvemos os modelos estocásticos por idade para podermos estimar qual é o risco de extinção e qual é a proporção da população a partir do qual aumenta o risco de extinção de 10%. Ora, estas são as espécies que nós selecionámos para correr os modelos, ou seja, espécies vulneráveis e quase ameaçadas que têm observações de atropelamento e também as espécies com as maiores taxas de atropelamento. Os modelos estocásticos por idade, na verdade, simula-se uma população natural com base nos parâmetros demográficos que nós estivemos a compilar, ou seja, a longevidade, a taxa de sobrevivência por classe etária, o tamanho das ninhadas, as ninhadas por ano, maturidade sexual, nascimento, o intervalo entre nascimentos, e depois de nós termos uma população relativamente estável, nós adicionamos a informação sobre a proporção da população atropelada. E vemos como é que se comporta essa população, se a população decresce e se decresce ao nível do risco de extinção. Ora, nós identificámos 2 espécies que podem ter um aumento do risco de extinção devido aos atropelamentos observados. O lobo-guará, com uma taxa de atropelamento de 0,08 indivíduos por quilómetro por ano e com uma densidade populacional de 0,03, pode corresponder a 36% da população atropelada. Então isso quer dizer que vai corresponder a cerca de 34% de risco de extinção, com base neste gráfico. O gato do mato, com uma taxa de atropelamento de 0,09 e com uma densidade populacional que pode variar entre 0,7 e 0,013, pode corresponder entre 20% a 37% da população atropelada. Ou seja, isto pode corresponder a 0 de risco de extinção, ou se tiver 37%, pode corresponder a cerca de 75% de risco de extinção.
Relativamente à proporção da população que leva ao aumento de 10%, há aqui duas espécies que nós queremos destacar, é o tamanduá-bandeira e a anta, que com valores de 27% a 28% da população atropelada corresponde a um aumento de 10% do risco de extinção. Para as restantes espécies é preciso ter valores bastante elevados, 30%, 40%, 50%, 90% para ter um risco de extinção de 10%. Ora, quais são as conclusões? O número de atropelamentos por si só não dá informação sobre o impacto nas populações. Nós precisamos ter estimativas de densidade populacional, ou seja, os nossos esforços em termos de trabalho têm que ser nesse sentido, de estimar densidades populacionais nas zonas onde há atropelamentos e depois correr os modelos populacionais e perceber a diferentes proporções qual é o risco de extinção. Neste caso, por exemplo, como um exemplo, nós temos aqui um limiar que a partir do qual dos 40% começa a aumentar o risco de extinção, então nós para diferentes taxas de atropelamento, que correspondem a diferentes proporções de população atropelada, podemos adotar diferentes medidas. Proporções relativamente baixas e longe do limiar a partir do qual aumenta o risco de extinção, podemos apenas monitorizar essas estradas. Proporções em que já estão relativamente perto do limiar, adotar medidas de minimização ou então adotar medidas de compensação se já estiver muito perto do limiar. Ora, o meu contacto, deixo aqui o meu contacto para dúvidas ou parcerias. E eu também faço parte de um grupo de trabalho da IUCN de Ecologia de Transportes da América Latina, portanto se quiserem siga-nos, colabore ou participe e pode ver o site. Muito obrigada.